eu fui chamado lá para o consultório, né? E aí estava escutando o pulmão, botei o estetoscópio, escutando, e respira fundo. Tá, agora o senhor para de respirar. Ele parou dele. E eu me esqueci de mandar ele respirar. Aí ele disse, e aposto, ia morrer, rapaz. Tá? Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Haroldo Duarte Schmitz, mais popularmente conhecido como Dr. Haroldo, essa entrevista referente à sua jornada de vida, né? Bom, Dr. Haroldo, uma felicidade muito grande estar aqui contigo. Como até comentou antes de ligar as câmeras, o nosso projeto é basicamente um bate-papo com pessoas que têm alguma relevância aqui na nossa região, no nosso município, e principalmente para que isso crie-se um registro e inspire as próximas gerações a se guiarem pelo bom caminho. Então, antes de qualquer coisa, até já queria aproveitar a deixa para perguntar da onde que o senhor surgiu, da onde que o senhor veio, como que foi a infância do senhor, como que foi essa ligação entre infância, ser médico numa época que não era tão comum e tudo mais. Sim. Bom, eu nasci em Jaguaruna. Sim. E desde criança, desde que eu me entendi por dentro, por gente, eu queria ser médico. Primeiro porque existia lá em Tubarão um médico que tinha bastante relacionamento com meus parentes lá, com meu pai, com meu cunhado. E quando ele ia a Jaguaruna, eu estava sempre atrás, para ver, né? Acompanhar. Claro que ele não me deixava acompanhar as coisas, mas eu me interessava, né? E também porque eu tinha uma irmã que era farmacêutica provisionada, não era formada. Ela comprou uma farmácia lá em Jaguaruna, também uma pessoa que eu conheci, tive relacionamento com ele, né? De um senhor cujo nome era Bento Rocha. Era o doutor da cidade, né? Sim. Tudo que ocorria, tudo que acontecia era o seu Bento. O seu Bento Rocha que dava o remédio. Inclusive eu tive uma ocasião, eu não sei se era uma laringite, eu não sei se era difteria ou não, mas eu acho que não era difteria, porque naquela época não tomava soro, não tinha soro, né? Mas ele que me tratou e graças a Deus fiquei bem. E ele acabou vendendo a farmácia para minha irmã e o meu cunhado, né? Ela também não era, na época não era farmacêutica. Depois que ela comprou, é que ela se interessou, estudou e acabou, naquele tempo tinha o provisionamento. Então, a Secretaria da Saúde, não sei quem, dava uma licença, né? Para a pessoa exercer a profissão. Só para a gente se guiar, mais ou menos que ano que era isso? Como? Que ano mais ou menos que era isso? Isso aí, eu nasci em 34, deve ser lá, 34, 40, 1940, porque com 8 anos eu entrei na escola. Sim. E quando eu entrei na escola, que eu já me entendia por gente, já sabia que eu conhecia dinheiro, eu ia cuidar da farmácia. Sim. Porque o movimento era muito pequeno, né? Mas estava aberto sempre. Então, tinha que ter alguém lá para atender, encaminhar, né? E eles me botavam lá para cuidar do caixa. E eu, quando precisava, via mais ou menos o que precisava, chamava alguém, né? Minha irmã me vinha atender. E isso foi em 1940, eu nasci em 34. Estava vendo aqui no seu livro, doutor Haroldo,
né, que tem as histórias compartilhadas do Dr. Haroldo Duarte Schmitz. Eu estava lendo um trecho e achei interessante uma citação que ele fez, que combina muito, né, com a tua pessoa, que fala da qualidade de ser o médico, né, o verdadeiro médico, né? Sim. O médico verdadeiro não tem direito de acabar a refeição, escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, ou que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta horas da noite, mau caminho, ou tempo, ou ficar longe, ou no morro. Então ele fala aqui, né, Dr. Bezerra de Menezes, faz a citação, o Dr. Haroldo cita no seu livro, essa frase, esse parágrafo, né? Uhum. E eu acho interessante porque combina muito com o Dr. Haroldo, né? O Dr. Haroldo trabalhou muitos e muitos anos sendo plantão no hospital. Né? Sim. Eu trabalhei 10 anos sozinho aqui. Só. O único médico não era só da cidade, até da região, porque no Meleiro tinha médico, mas ia lá, ficava 2, 3 meses e ia embora. E no Timbé não tinha médico. Eu atendia no Timbé também. Jacinto Machado também era provisória, não tinha médico definitivo. Uma outra cidade grande. O que se aguentou mais fui eu aqui em Turvo. Como é que eu vim para Turvo? Bom, eu me formei em Porto Alegre no ano de 1959. Bom, 59. E desde que eu entrei na faculdade, ou antes de entrar, eu queria ir para o interior, eu queria vir para o interior. A minha carreira toda foi feita já com a intenção de vir para o interior. Certamente esse interior que eu pensava era Jaguaruna, porque lá moravam meus parentes, né? Sim. Já tinha até um início lá, como falei no início, que eu atendia na farmácia, nas horas que não tinha cliente, né? E aí então, mas quando me formei e fui para Jaguaruna, cheguei lá de cara a me jogar na política, tá? E eu aí, quer dizer, apesar de toda a família querer que eu ficasse, eu achei que não devia, porque tinha feito tanta força para ser médico, com aquela intenção, né? E de repente virar para a política, já queriam me jogar de vereador, até de prefeito foi cogitado. Então surgiu aqui no Turvo a oportunidade de vir para cá. Tinha um parente meu que morava em Jacinto Machado, o nome dele ela era minha parente, a mulher dele, Alza Schmitz, e ele era o Edio Ávila. E me disseram que aqui no Turvo tinha um médico, que um médico muito bom, mas que estava indo embora. E eu então resolvi vir aqui conversar com ele. Era o Dr. Ângelo Lucion. O Dr. Ângelo Lucion foi o terceiro médico aqui do Turvo. Terceiro médico. E eu vim falar com ele com a intenção de trabalhar com ele. Mas ele não aceitou, ele não disse, não, eu estou cansado, não quero mais medicina, vou-me embora para Porto Alegre. E se fosse para trabalhar, aí ficava eu, né? E então cortou as asas. Mas aí ainda insisti, não, mas senhor, se por acaso o senhor for, não quiser voltar, e não tem ninguém para me substituir, não tem compromisso com ninguém. Então eu gostaria de me candidatar, né? Se o senhor achar que dá certo, eu gostaria de me candidatar. E nessa mesma oportunidade, eu já mexi com os pauzinhos com a direção do hospital, né? A direção do hospital na época era o seu Antônio Simão.
daquele do cartório do Joelson. Tá. E o Eliseu Manente, o presidente era o Antônio Simão, o Eliseu Manente era da diretoria também, Paulino Rovales, João Rabelo, dos principais da diretoria, e o Frei Gregório, que também era o pároco, na época também estava ligado ao hospital. E aí eu conversei com eles e eles não, nós também não temos ninguém. Então, quer dizer, pegar ou largar, né? Não era fácil também para conseguir alguém, porque todo mundo tinha sua colocação e eram raros médicos que se formavam, né? Naquela época, que eu pensei em estudar, só tinha oportunidade em Curitiba ou Porto Alegre, lugares mais todas as outras faculdades que existem hoje por aí ainda não existiam. Então, eu, como tinha um irmão meu que tinha um certo relacionamento em Porto Alegre, porque foi lá para estudar economia, naquela época não era economia, era contabilidade, né? Negócio ligado ao comércio. E ele ficou lá 3 anos, estudou, se formou, e quando ele terminou, eu entrei. Quer dizer, no ano que ele terminou, no ano seguinte, eu já tinha feito o ginásio em Laguna, 4 anos de ginásio em Laguna, e aí tinha que fazer o científico, para depois poder entrar na faculdade. E então eu fui fazer em Porto Alegre. Mas de lá já. Aproveitei aquele pouco de conhecimento que ele tinha e o que ele me contou, e eu entrei na boca, né? E lá então comecei fiz na época o Colégio Anchieta. Sim. Era um dos melhores colégios de Porto Alegre. Aliás, era o melhor de Porto Alegre. E eu entrei matriculei no Colégio Anchieta e lá fiz os 3 anos de científico. Isso. Aí terminou os 3 anos de científico, tinha que fazer vestibular. Aí fui fazer, já estava no caminho para isso. E aí fui fazer o vestibular. E não me esqueço que na época tinha 100 vagas na faculdade. E Porto Alegre, toda grande Porto Alegre, como eu já falei, que eram só 2 faculdades, sim. Porto Alegre e Curitiba. Porto Alegre, todo o sul aqui só tinha 100 vagas na faculdade na URGS, tá? Universidade do Rio Grande do Sul. E eu me candidatei e fui aprovado. E assim, umas coisas assim, né? Quando eu fui ver o resultado publicado no edital, né? Fui lá, olhei o edital, não achei meu nome. Puta, fiquei decepcionado. Né? Bah, não tinha. Aí vim chorar no colo de um colega que estava todo eufórico que tinha passado. E, pô, rapaz, eu não passei. Não, tu passou? Como passou? Não, tá lá o teu nome. Voltamos lá correndo. Estava lá. E eu tirei, na época, inclusive, 13º lugar entre os 1.000 candidatos, quase 1.000 candidatos que tinham para ter vaga. Eu tirei o 13º lugar. Passou bem passado, então. E aí, começamos por aí. Só te interrompendo um pouco, mas uma coisa que a gente achou interessante, contasses do teu começo aqui no Turbo, como chegasses aqui. Tanto eu quanto o Fábio tivemos algo parecido. A gente saiu da faculdade e começou o nosso próprio negócio meio que por conta, assim, também. Só que a gente é de uma outra época, uma época que quando a gente tem alguma dúvida, a gente corre para a internet, a gente tem um telefone do lado que a gente consegue conversar com qualquer pessoa. A gente sabe que na época do senhor era um pouco diferente. Como que foi esse começo no Turbo? Turbo? Pois é, no começo do Turbo eu vim para cá com um pouco de conhecimento que eu aprendi durante
os 6 anos de escola e com a coragem. Não tinha, digamos assim, cobertura de ninguém, né? Sim. A quem apelar? Já alguns anos depois que eu estava aqui, eu mesmo fui acometido de apendicite e fiz o diagnóstico, estou com apendicite. E aí, o que é que eu faço? Volto para Porto Alegre, mas para voltar para Porto Alegre não ficava ninguém aqui. Sim. Fechava a porta do hospital, né? E aí, então, tinha aí, nessa época estava em Meleiro o doutor Saboia. Não sei se vocês conheceram também. Era Ernesto Saboia. Ele ficou uns anos em Jacinto e ficou uns anos em Meleiro. Mas nessa época ele estava em Meleiro. Aí eu mandei um portador de telefone, não existia, né? Mandei um portador lá pedindo para ele vir aqui. Mas essa troca já existia, né? Quando eu me apertava em relação a um paciente, um diagnóstico, eu chamava ele e ele me chamava também. Sim. E aí eu mandei alguém lá para pedir para ele vir aqui, que eu estava precisando dele. E ele veio. Chegou aqui, eu contei para ele, olha, estou com apendicite. Aí ele examinou também, concordou comigo, né? E agora o que nós fizemos? Uma coisa é certa, eu não te opero. Já deu de cara, né? Sim, mas como tu não vai deixar eu morrer? Aí, não, porque não sei o quê. Bom, aí também um pouco de medo e também talvez até para se valorizar, né? Sim. Que não tinha para quem apelar. E aí, então tu faz o seguinte, tu vai em Araranguá, pega o Saboia não, pega o doutor, como era o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro. Mas o único médico que tinha em Araranguá, só tinha um lá também. Tu traz ele e vocês vão me operar. Eu quero me operar aqui. Mas aqui é difícil, porque depois quem que vai cuidar? Eu me cuido, não tem problema. Aí, era como é o nome do médico? Sabino. Tem o Sabino, quem? Eduardo Mendonça. Edivar Mendonça, Edivar Avancini Mendonça. O Edivar. E o Sabino também já tinha lá o Sabino, o Edvar e um irmão do Sabino. Tinha 3 médicos da Araranguá. E aí eles vieram e me operaram, os 2 me operaram. E assim começou a minha vida já, né? Já com algumas emoções. E naquela época eu cheguei de casa assim e já encontrei, eu cheguei aqui, eram umas 3 horas da tarde e tinha uma senhora com hemorragia, uma senhora que estava com um aborto, estava com hemorragia e certamente precisava fazer uma curetagem. E eu entrei no hospital, tinha todo o material, né? Porque o doutor Ângelo deixou todo o material, esse mais comum, né? Sim. E eu já entrei fazendo uma curetagem. E naquela época, tu entrava, tinha que fazer tudo. Sim. Que era o único médico, quer dizer, tu tinha que fazer e auxiliar. Anestesia? Anestesia, tudo. Aí fiz a anestesia fiz a curetagem, e a mulher ficou boa, graças a Deus, né? E isso foi dando fama. E atendia desde a Serra aqui, né? Da Serra era comum vir, da Serra vinha bastante gente da Serra, porque lá também não tinha médico. E vinha procurar aqui, era o lugar mais perto, né? Sim. Tinha aqui um farmacêutico, que era o doutor Severiano Melo. Conheceram ou não? Não. Severiano trabalhou muito, trabalhou aqui, morreu em Araranguá, porque ele tinha relacionamento em Araranguá, mas trabalhou bastante anos aqui.
E o Severiano também me ajudou, que me deu uma forcinha para sei quem era, afinal de contas, né? Sim. E Severiano Melo. E era o doutor do Turvo, né? Quando saiu o doutor Anjo. E aí foi assim que a minha entrada, né? E outra coisa que me deu bastante fama aqui foi quando eu cheguei, tinha uma criança que era sobrinho do presidente do hospital, do Antônio Simão. Numa conversa dessas ali de cafezinho, né? Ele disse: olha, eu tenho um sobrinho aí que está queimado. Ele incendiou-se, está com o corpo todo queimado. Mas aí, assim, com pouca esperança, né? Sim. Estava esperando a morte. Sim. Não tinha o que fazer. Aí eu tinha feito em Porto Alegre, eu fiz uma carreira durante o meu curso, eu fiz um estudo muito bom. Começa assim, ó, pelo 3º ano da faculdade, eu estou saindo da faculdade uma tarde e encontrei um senhor no corredor. Esse senhor era um médico. Tu é estudante? Sou. Que ano tu está? 3º ano. Tu não me ajuda a fazer uma operação? Mas eu nunca entrei numa sala de operação, nem sei o que é isso, como é isso. Não, te ensino tudo. E aí tu vê a dificuldade, né? Sim. Aí, dali já fomos para Santa Casa, era um apendicite, tá? Era um apendicite e era uma coisa de urgência, né? Sim. Aí, eu não sei se eu ajudei ou atrapalhei, mas pelo menos estava presente, né? Estava aprendendo. Estava aprendendo. Para mim foi muito bom. E aí, isso no 3º ano. Do 3º ano eu fiquei trabalhando com ele durante o resto do curso. 3º, 4º, 5º e 6º ano. Me formei e deixei algum relacionamento com ele lá, né? Sim. E aí, o que mais que aconteceu? A gente vai contando as coisas, depois perde o fio da meada, né? Da queimadura do... Estava falando da queimadura. Aí disse: não, mas nós vamos lá dar uma olhadinha nele. Aí fui lá. Cheguei lá, ele estava em cima de uma cama, um plástico, não tinha coberta nenhuma, um plástico, um cortinado, porque tinha horror de mosca. Sim. Pô, imagina, uma mosca entrava no quarto, era comum essas varejeiras que faziam, ele ficava louco, tá? Porque as moscas vinham e iam direto na ferida, né? E aí eu tinha feito lá em Porto Alegre desse estágio no pronto-socorro, trabalhei 3 anos no pronto-socorro de Porto Alegre, que é o único que tinha em Porto Alegre também, pronto-socorro municipal. E me arrisquei. Aí falei com a mãe dele, que vocês devem ter conhecido também, era irmã do Antônio Simão, e era daqui do Turvo, né? Aí eu disse: tá, eu vou fazer o que eu posso. Aí é o seguinte: mas a senhora também vai me ajudar. Ah, sim, claro. Mas a senhora vai ter que dar pele para ele. Mas como? Não, eu vou tirar da sua pele aquela camadinha de cima, aquela primeira partezinha, e vou colocar na ferida dele. Isso aí talvez tenha que fazer mais vezes, 1, 2, 3 vezes, tá? Porque num enxerto só tu não vai conseguir cobrir tudo, né? E ela topou. Então tirava a pele com gilete, botava em cima de uma gaze com uma pomadinha, né? Estendia bem e botava em cima da ferida, uma do lado da outra. Já imaginou cobrir uma pessoa com um pedacinho de pele assim? Tá?
Mas eu tive a felicidade que, na realidade, pegou. As lesões que o rapaz tinha já estavam bem, como é que se diz? Cicatrizadas, não, mas estavam bem maduras. Sim. Quer dizer, estavam brotando, parece que queria brotar a pele ali. Mas só que a pele não brota, a pele tem que ir Sim. De lado. Do lado. Aí, foi uma beleza. Assim, 3 enxertos eu consegui cobrir a ele. E aí, mas ficou umas aderências. Uma aderência aqui no pescoço, que essa aí precisava uma cirurgia, né? Sim. E aqui na axila também. Bom, o braço aqui grudado aqui, ó. Regiões de contato acabou cicatrizando. E aí eu tinha tinha um colega que morava em Tubarão e tinha feito a faculdade em São Paulo. E ele conhecia lá um cirurgião plástico, e através dele e do cirurgião plástico, ele veio até Tubarão, e eu levei o rapaz lá, e o rapaz fez a cirurgia, também com bom sucesso, muito bom. Esse rapaz, vocês conhecem ele, né? Ele é Simon, e é sobrinho do Antônio Simão. Depois ele casou estava no Rio de Janeiro e casou lá. E acabou querendo vir trabalhar aqui e veio trabalhar aqui. Mas só não gostou, não deu certo e ele voltou embora, voltou para lá. Hoje ele é médico. É médico. Como é o nome dele? O Dr. Haroldo inspirou mais um, cara. Mais um que se inspirou no Dr. Haroldo. E engraçado que a fama corre, né? Houve numa época que o primeiro que eu tratei aqui de queimado foi ele. Como é o nome dele? Não lembro. Posso olhar aqui. Eu acho que eu não botei nome também aí, não. Ele também fez carreira no Rio de Janeiro? Hã? Ele fez carreira lá no Rio de Janeiro? Fiz carreira lá também no Rio de Janeiro. E aí o senhor atendeu muitas pessoas que responderam? Vieram outros. Tem um daqui do Pazini, aí do Rodeio da Areia. Sim. Mais uma menina também toda queimada do Ermo, mas tinha 60% de queimado. Sim. E eu sei que teve época que eu tinha 3, 4 queimados em tratamento. Tinha 2 dias por semana que era dedicado só para eles, porque precisava fazer os curativos e tinha que ser um médico, né? E era uma época que a gente não tinha especialistas por aí. Isso, a gente acabou virando especialista. Fazia o que podia, né? Sim. Então, e as dificuldades que tinha, assim, né? Hoje a gente tem exame de imagem, tem medicamento protetivo, toda farmácia, né, tem medicamentos, tem um aparelho, de tudo quanto é o negócio era tudo na clínica. Era tudo na clínica. Tanto para fazer um exame de urina, não tinha quem fizesse um exame de urina. Não tinha quem fizesse um hemograma. Sim. Aqui na... Hoje sai Sérgio que trabalha com isso. Eu digo por experiência própria, até pergunto, quando que foi feito o primeiro exame? Não sei te dizer, mas foi bem depois. Eu ainda tenho em casa um microscópio. Sim. Eu comprei um microscópio para fazer exame de hemograma. Sim, tá? Sim. E aí, na pergunta, né, lá fazia um estágiozinho aquilo, eu perguntava como é que devia, pelo livro também, né? Sim. E precisava fazer um diagnóstico de apendicite na clínica. Sim, só no toque. Só no toque, que era... Toque, temperatura, né? Sim. E o resto ia se Deus quiser, né? É interessante porque a gente já fez, eu fiz a faculdade em 2004, 2008, final de 2008, né? 5 anos. E
já tinha uma dificuldade muito grande em conseguir livros atualizados, por mais que a universidade é muito boa. Mas é porque tem custo, né, o livro também, né? Também, isso aí. Tem custo, tem tudo. E hoje em dia a gente vê que a internet tem tudo. Ah, não. Compra o livro ali por internet era tudo no livro. Online. Mas naquela época já a gente tinha, quando entrava na faculdade, principalmente na medicina, tinha uns livros que eram assim, tinha que comprar, tá? Sim. Textile Attagé, é um livro em francês, só existia em francês. É um livro de anatomia humana. Sim. Textile Attagé, é ali que a gente estudava a anatomia, né? Tinha o livro clássico, assim, tinha que ter. Sim. Porque também na faculdade os professores também não eram muito, né? Sim. Era uma outra época. É mais, como é que se diz? Mais... não eram tão especialistas quanto hoje, né? Sim. Hoje naquele tempo era mais difícil. Você tinha uma carreira acadêmica de fato. E também, doutor Haroldo, para fazer a medicina estava evoluindo muito naquela época, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, né? Depois de 1945, por aí. O doutor Haroldo se formou numa época que houve uma evolução muito grande na medicina, né? Sim. Justamente Na verdade, sim. Na verdade, evoluiu bastante, né? Mas as coisas básicas era a prática, tá? Era a prática. O diagnóstico de pneumonia, o estetoscópio, tá? Temperatura, né? Sim. Estetoscópio e... Na luta estava amplo. O diagnóstico era muito comum naquele tempo a verminose. Sim. Então, como é que você fazia o diagnóstico de uma verminose sem microscópio, sem exame de fezes? Tá? Então, ficava a barriga, bola na barriga, tá? Vômito, vomitando vermes, né? Sim. Muito comum o ascaris. Sim. E por ali a gente ia. Muitas vezes acertava, né? Muitas vezes. Por exemplo, a verminose, eu operei assim de tirar vermes da barriga de uma criança em balde, tá? Abri a barriga, a tripa estava enosada, Sim. quer dizer, estava entupida, Sim. entupida com ascaris. Sim. Aí tu abria a tripa, o intestino, e tirava a pinça, tirava meio balde de vermes, tá? Quer dizer, aquilo Era uma criança que iria falecer, certamente. sem dúvida, tá? O verme pelo ouvido, Sim. que o ascaris tem uma tendência pelas pequenas cavidades. Sim. Então, era comum tu atender uma criança saindo o verme pelo ouvido. Sim. Isso na fase final, né? Claro. E pelo nariz, tá? E geralmente o intestino estava entupido, porque embolava, né? Sim. E... O doutor Haroldo também atuou muito na parte de maternidade, né? Sim. Eu fiz durante os 4 anos da faculdade, 6 anos, mas os 2 primeiros anos é só teoria, né? Sim. Os outros 4 é que a gente entra na faculdade. Eu fiz 4 anos de maternidade. Eu tinha tanta certeza e prática na maternidade que eu cheguei a ser monitor, quer dizer, eu ficava só tinha estudante na faculdade. Sim. O professor passava uma vez para ver como é que estava, né? Mas então tinha um que sabia um pouquinho mais, que ficava de monitor, de atender, ver, fazer, ajudar no parto. E eu fiquei de monitor 1 ano, 2 anos, a ponto de no 5º ano da faculdade, não era o 6º, não era o último, eu queria ir para o interior ganhar uns dinheirinhos. E aí
e encontrei na Santa Casa um anúncio, uma solicitação, né? Pedindo um médico, pedindo um médico para ir substituí-lo ele queria tirar as férias. Sim. E eu vi aquele negócio de era em Piratuba. Sim. Tá? Piratuba. E aí me comuniquei com ele. Não, eu vou fazer o último ano, 6º ano. Estava saindo do 5º, né? Não, mas tu pode vir para cá. Sim, mas... Sou formado ainda. Vamos lá, vamos fazer. E eu fui. Sim. Tá? Conversei com ele, ele achou que dava, eu fui. Só na coragem. Tá? Estetoscópio no bolso e sem mais nada. Ia para o hospital, no hospital, ele já trabalhava lá há algum tempo, né? O nome dele era... Como era o nome dele? Não esqueci também. E eu fui lá e tive um grande sucesso. A ponto de muitos anos depois, nós tivemos uma reunião do Laios, como é que se diz? Convenção. Uma convenção do Laios, lá em Piratuba, e aí eu flaguei, né? Foi aqui que eu trabalhei. Nessa época, em Piratuba, tinha 2 hospitais quando eu fui para lá. E eu aí fui à procura do médico, e ele já tinha morrido. E você conta uma história, né? E eu cheguei lá, aí ele me deixou tinha operado uma pessoa, era vesícula, parece, e deixou para me dar alta. Olha, isso aqui está tudo bem, tudo certinho, tu dá alta depois da manhã. E eu dei alta, e era um senhor, chegou na porta do hospital, o cara caiu duro, morreu. Eu acho que foi uma embolia, né? Sim. Porque naquele tempo tu operava, não pode se mexer, tem que ficar. Hoje opera, manda levantar, né? Vai caminhar. Naquele tempo, tem que fazer o repouso. Sim. E ele estava bem, tudo ok, sem problema nenhum na cirurgia. E chegou na porta do hospital, morreu. E eu operei uma cesariana, fiz uma cesariana, eu sozinho, com a freira. Tá? A freira me ensinando. Tá? E fiz um apendicite também. Fui bem, graças a Deus fui bem, né? Eu conto uma história que estava numa convenção, estava em cima de uma ponte lá no Jaguaru, e estava o doutor Haroldo contando a história que tinha operado um senhor que levava umas facadas, uma pai, né? Ele estava contando do pai do pessoal que estava ali na ponte. E daqui a pouco apareceu um senhor ali e disse: o senhor doutor Haroldo, foi o senhor que me operou. O senhor tinha salvado a vida dele. E acontece hoje. Acontece ainda hoje. Eu estou contando a história de uma ponte lá longe, lugar lá. E eu, e disse que joga dentro de uma marca sacada. E mostra ainda, né? Olha aqui, ó. Só que fez isso aqui. Eu tive um caso aqui no Turvo. A mulher morava no Timbé. Vieram me buscar porque ela não conseguia ganhar o neném. E aí o jeito era aí, né? Eles já não trouxeram porque achavam que não dava. E eu fui, tinha um Zile lá do Timbé que tinha uma caminhonete, e ele que sempre vinha me buscar. Era o meu intermediário, né? E cheguei lá, a senhora realmente estava trabalho de parto, e já estava há algum tempo trabalho de parto, e não conseguia ganhar. E chuva, tempo de chuva assim. Aí, bom, aqui não posso fazer nada, né? Nem mexer, porque não tem condições. Sim. E eu já estava há algum tempo aqui, né? Já sabia fazer a cesariana, tá? Aí, bom, não tem que levar para o hospital. Mas como é que vão levar para o hospital? Aí,
Não, o negócio dos bambus nós conseguimos. Então, cortou de bambu, um cobertor, Sim. fiz uma maca, botar no ombro, botar uma mulher em cima, um na frente, outro atrás, passar numa ponte de arame, tá? Era socorrista do SAMU, né? Porque o rio estava cheio e o carro não chegava lá. Passava. Aí trouxemos uma mulher e eu operei, aí chegou aqui e foi direto para a cesárea. E ficou bom. Nasceu a criança, tudo bem, tudo certinho. Vê quantas coisas que tinha que fazer, né? Tinha que trabalhar de anestesista, de médico, Aí o anestesista, como é que era a anestesia? Anestesia era assim, a maior parte das cirurgias era feito por hack anestesia. Conforme fosse a cirurgia, apendicite fazia com hack, com uma obstrução intestinal fazer com hack, tá? Hack é enfiar uma agulha na espinha, na coluna, né, por trás, e injetar um produto, anestesia do umbigo para baixo, digamos. Sim. E a gente, então, tinha condições de fazer a cirurgia, né? E, então, chegava aí, aplicava anestesia, geralmente tinha que pegar, às vezes não pegava. Às vezes na primeira tu não conseguia pegar. Tinha que fazer de novo, tá? Fazia a segunda, aí na segunda a gente conseguia. E abria a barriga para tirar o neném. Novamente, sem ultrassom, sem tudo no dedo e no estetoscópio, e olhe lá. Não tinha nada de exames, nada. E nessa época quem auxiliava o senhor eram as enfermeiras, não, as irmãs aqui. As irmãs. Né? Graças a essas irmãs também, quando eu cheguei aqui, elas já tinham bastante experiência, né? A irmã Úrsula, tá? A irmã que é a irmã dela? Hã? Tem uma irmã que é a irmã dela, né? Botaram o nome da maternidade até da Associação Irmã Úrsula. Nossa, freira boa, enfermeira boa. Sim. Primeiro padrão, assim. E elas que me ajudavam. Porque às vezes tem a coisa que eu penso hoje, às vezes recordo. Hoje eu não faria, né? Porque não faria até porque também tem outros recursos, né? Sim. Mas naquela época não tinha para quem apelar, né? Eu tava. Era o doutor Haroldo de Deus. As irmãs que ajudavam e. Complicado, pô. Não tinha onde correr. Não tinha para onde correr. Isso aí. Quanto tipo de diagnóstico o senhor, por conta aqui, descobriu, aprendeu a fazer sozinho? Não, eu tive a minha grande experiência, foi nesse tempo de Porto Alegre. Sim. Eu fiz simultaneamente, né, junto com a faculdade, eu fiz a maternidade, tá, e fiz a pronto-socorro. E trabalhava no hospital com médico, esse que é cirurgia geral, né? Sim. Doutor Noll, Virgílio Noll, o nome do médico. E aí que eu aprendi, né? Sim. Então, mas aí a responsabilidade era dele, né? Sim. Eu estava com ele. E também ele era um cara consciente, ele não largava na mão da gente assim, não. A gente aprendeu por continuidade, né? Você está aprendendo ali porque está vendo. Tá. Doutor Haroldo, estava vendo aqui, né? E claro que assim, durante o médico tem que ter algumas qualidades. Né? Eu vi uma aqui delas que é coragem. Coragem. Tem até uma história que me contaram quando eu entrei na faculdade. Um professor, né? O médico, para ser médico, tem que ter bastante espírito de observação, coragem e não ter nojo. Porque você vai fazer alguma coisa, tirar um verme de uma barriga de uma criança, dá nojo, né? Sim, sim. E você tem que ter coragem. E aí ele... Ó, vocês
são capazes de meter a mão na boca de alguém ou meter a mão na barriga de alguém e depois chupar o dedo. Aí, não. E ele fez, né? Ele botou a mão lá e chupou. Só que ele botou um dedo e chupou o outro. Aí depois que ele contou, né? Vocês viram, vocês podem ser muito bom, mas não tem observação. Que eu botei esse dedo e chupei esse. Então, assim, tem que ter coragem, trabalho. O Torô trabalhou muito, né? A gente sabe disso, né? Tem que trabalhar, né? Sim. Tem que ter conhecimento, tem que ter inteligência, tem que conhecer do assunto, né? E responsabilidade. E dedicação, principalmente dedicação. Eu peguei, por exemplo, aqui o caso que eu me lembrei agora, a mulher do Nelson Secone, ela teve tétano. E tétano é um troço assim que dava aquelas convulsão, parava a respiração, tu tinha que fazer massagem para ela recuperar de novo, tá? E ela teve, eu tratei dela com tétano, tá? Mas depois, e era sozinho, né? Sim. Quer dizer, tu tinha que estar atendendo ela, atendendo eventualmente algum cliente que chegasse, e isso às vezes durava uma semana. Sim. Tá? E mandei ela para Criciúma. Lá ela conseguiu salvar. Tinha um outro gurizinho, um guri que não sei se talvez tu conhecer, o Zeca, que eu criei. O Zeca veio para o hospital com 6 anos, 7 anos, não, uns 5, 6 anos, com tétano. Aí chegou aí, pobre, não tinha dinheiro para comprar o remédio. Aí eu agasalhei o guri e fizemos o certo naquela época era feito o soro, né? Sim. O básico era o soro, sem o soro tu não salvava. Aí fiz o soro e fiquei cuidando dele. E ele se salvou. E aí ele, quando terminou o tratamento, já estava aí 20 dias, um mês, olha, tu vai embora. Não, eu não quero ir embora. Não, mas como é que eu venho? Não, eu quero ficar com o senhor. Mas como? Nem mulher eu tenho, rapaz. Eu era solteiro ainda. Nem mulher eu tenho, como é que eu vou botar comida para ti? Aí, não, então tu vai fazer o seguinte, eu estava já no namoro, né? Sim. Tu vai fazer o seguinte, tu vai-te embora e eu tô para casar. Aí, quando eu casar, tu vem, tá? Eu não sei como é que ele descobriu que eu tinha casado. Eu casei sábado, segunda-feira ele estava. Aí ficou comigo, fez o primário aqui, tá? E fez o primário na minha casa e depois ele foi para o Exército, foi em Florianópolis. Sim. O posto era em São João, mas ele era de Santa Catarina, né? Então ia servir no Exército de Florianópolis. E lá no Exército ele casou lá, ele fez, não fez enfermagem. A mulher dele que era enfermeira. E como a mulher era enfermeira, ele conseguiu um lugar de porteiro no hospital de caridade, no hospital infantil. Sim. E ele conseguiu um lugar, uma vaga para ser porteiro. E ali ele encaminhou, foi para o Exército, casou, teve filho e caminhou na vida. Doutor Haroldo, também vamos falar um pouquinho aqui das contribuições que fizesse para a Turvo, né? Desde Lions, ainda é um dos fundadores do Lions Turvo e ainda é membro, a gente recebeu a comanda Melvin Jones. Tivemos a opção de atividade, né? Iniciativas. Uma delas foi a fundação do Lions, que não foi coisa só minha, lógico. O Lions é uma entidade que é composta por várias pessoas, né? Mas nós reunimos um grupo aí e precisava ter um presidente.
Eu fui o primeiro presidente então do Lais. Isso em 1964. É agora, né? Sim. 1964. Isso. Outra. E aí fundamos o Lais, tocamos para frente, coisa, tá? Isso era o Banco do Brasil? Do Banco do Brasil, também Turvo já tinha agência do Banco do Brasil, mas não era, como é que se diz? Não era uma agência, era uma sucursal, Sim. uma filial, e a gente queria cuidar aí, não, nem tinha, quando ele nem tinha. O pessoal fazia o negócio tudo em Araranguá. E aí, tinha que ir a Araranguá para ir pegar um dinheiro, um empréstimo, fazer um cadastro. Eu fui a Tubarão. Tubarão, né? Araranguá, Tubarão. Criciúma. Mas aí nós fomos ver como é que podia ser feito isso. E na época, o presidente do Banco do Brasil era o Perac Barcelos. O Perac Barcelos era um político que era do Rio Grande do Sul, foi governador do Rio Grande do Sul também. E através de alguém, que eu não sei, não me lembro mais quem era, que tinha relacionamento com ele, o político, nós conseguimos a recomendação para que fosse criada uma agência aqui. Aí, depois disso, tivemos que fazer um levantamento socioeconômico do município. E eles pediram que nós fizéssemos, o pessoal do Lais. Nós contratamos não sei se ele era advogado, não era, ele era um agricultor, como é que se diz, agricultor, como é que é? Engenheiro agrônomo. Hã? Engenheiro agrônomo. Engenheiro agrônomo. E ele então fez esse levantamento para nós, número de habitantes, aquele troço todo. Nós levamos para o Perac Barcelos. E daí foi o chute inicial da fundação do Banco do Brasil. Sim. Tá? É importante, né? Então, uma dessas reuniões que nós fizemos, até essa semana falaram lá no live, nós tínhamos que fazer uma reunião. E aí fomos para a reunião lá na churrascaria do Búrigo, não sei se conheceu. Conheci. E chegamos lá, não tinha lápis, não tinha caneta. Fizemos uma ata num guardanapo. Tá? Essa ata é o seguinte, para angariar recursos para poder pagar o tal de agrônomo. Tá? E angariar recursos aonde? Então nós cotizamos, né? Cada um entrou com uma determinada parcela, de acordo com a sua possibilidade, para ajudar o agrônomo a fazer o agrônomo também tinha interesse na fundação do banco, né? Sim. E e daí surgiu então já visto falar nesse guardanapo? Não tinha visto. Esse guardanapo, aí quando nós entregamos o branco pro banco, para botar num quadro, né? Porque nós achamos que aquele era uma relíquia. Sim. Mas eles ficaram com nojo do guardanapo e acabaram não fazendo. Aí fizeram uma plaquinha que desapareceu do Lais, tá? Mas deve estar lá naqueles ar. Essa placa eu já vi. Viu? Já. É aquela placa aí, fizeram uma placa onde constava o nome das pessoas, né? Sim. Mas tu vê, doutor Odo, como é importante, né, esses pequenos detalhes, né, que é um atendimento do paciente que deu certo, depois deu boca a boca, que te levantou na carreira, quer fazer um Banco do Brasil no Turvo para alavancar a agricultura aqui do município. Né? Eu sempre falo, às vezes aqui em Turvo, as pessoas de fora falam, como tem bastante oportunidade aqui em Turvo, de empresários e tudo mais, pessoas que levaram o município à frente. Naquela época tinha... E uma coisa vai ligando na outra, né? Isso. E além de tudo isso que tinha necessidade, tinha carência, né? Porque o município tinha carência de agora estou vendo um banco do município que nem o teu, agrícola, onde o banco financiador na época era o Banco do Brasil, ou então o Bradesco. Sim.
mas a gente conseguiu um financiamento para a criação de uma agência, né? Sim. Mas da mesma forma que existia essa carência, um ponto positivo do Turvo são as pessoas, né? É a possibilidade, é o fato de poder ser feito as coisas. Digo por experiência própria, quando eu trouxe o meu laboratório, quando eu montei aqui, eu saí de lá do Hospital Infantil, lá de Florianópolis, e o meu objetivo eu quero fazer aqui em Turvo tudo que eu fazia lá. Era uma outra realidade, já era em 2017, já era um outro momento, só que quando eu vim para cá, uma coisa que eu ouvia era: mas no Turvo não dá para fazer, no Turvo é muito pequeno. Não, mas e se a gente tentar fazer? Na época que o senhor veio para cá, se falava: o Turvo é muito pequeno, não cabe um médico aqui. E hoje, quantos tem por aqui? Um hospital com a estrutura que tem o hospital aqui. Então, às vezes uma atitude, uma coragem, como o Fábio comentou, é o pontapé inicial, né, para tudo. Uma briga grande que nós tivemos aí foi com a fundação para trazer energia elétrica. Sim. Também. Puta, aquilo foi uma novela. E até hoje rende fruto. Até hoje rende fruto. Hoje nós temos isso aí. A Cersul aqui, que muito bem atendido. Com todos esses temporais que tem aí, falta luz. Aqui não faltou uma vez. Muito bem atendido. Essa temporal agora, nesse ano que passou, não faltou energia uma vez. Tanto de capacidade quanto de eficiência. Quando o senhor veio, a energia elétrica era só no centro do Turvo? Como que era? Não, porque tinha um triquês, tinha como é que se diz? Gerador. Sim. Gerador movido a mecânico, né? E ele fornecia luz. Mas fornecia luz até 10 horas da noite, né? No dia da festa, era assim uma coisa esporádica. Sim. Tá? E dali começou a pessoa. Aí no hospital, quando eu cheguei aqui no hospital, tinha um motorzinho que dava luz para o centro cirúrgico. Então, quando era de noite, tu tinha que levantar. A primeira coisa que tu tinha que fazer é ligar o motorzinho para poder ter energia, tá? Porque senão tu não podia fazer nada. Operar, né? Eu cheguei a operar com luz de vela e lanterna. Tá? Lanterna. Tem um caso aqui. Hoje é LED. Hoje é LED, para não esquentar ali. Hoje o tamanho do projetor em cima é coisa LED de outro mundo. Esquentar. Não que esquentar, quem ia reclamar de calor. Isso aí é a freira com o abanador atrás. E quando chegou nos 54 anos de médico, essa decisão de parar de ser médico e atuar... Mas eu não parei, eu não ia parar. Eu ia continuar, só eu queria me aposentar. Sim, mas o que eu me refiro, doutor, em 2013, essa tua decisão, né, tu uma pessoa bastante ativa, de segurar a carreira de medicina, né, de parar de ser médico militante, né, e como é que foi essa tua decisão, assim, foi fácil, foi difícil? Para decidir parar? Não, porque no início tinha bastante serviço, né? E depois eu acho que a gente foi se habituando, aquilo ficou rotina, né? Rotineiro, né? É verdade que era difícil eu levantar por minha conta, né? Geralmente chamavam, né? Sim. Porque já tinha doente no hospital esperando. Sim. Então, quando chegava no hospital, já tinha 2, 3 consultas. Tá? Então, tu tinha que apurar, tomar um café ligeiro para ir para o hospital, né? Eu vim para cá solteiro, na época solteiro. Fiquei uns 4 anos solteiro. Depois é que eu casei. Aí, quando eu casei, antes de casar mesmo, eu já fui morar na casa do médico lá, aquela casa que tinha do lado do hospital, tinha uma casa ali. Sim. Ali era a casa do médico. O médico ia embora, estava desocupado, eu fui para lá, né?
E principalmente os filhos. A Isabel já fez o secundário, fez em Porto Alegre. O Bernardo, que era o segundo, fez o ginásio em Porto Alegre. Sim. Que já os filhos foram para lá. Depois já foi em Marcelo. Eu já tinha 3 filhos lá, e tudo estudando lá. E ela, a mulher, também morava lá com eles, né? Só vinha aqui nos fins de semana. Sim. Quando eu não podia ir, ela vinha, né? Quando nem podia ir, né? Quando já estava escalonado. Uma semana eu ia, outra semana ela vinha, aquelas coisas assim. Sim. E o Rodrigo também estudou lá? O Rodrigo estudou lá. O Rodrigo, primeiro a Isabel. A Isabel foi para lá, fez o colégio, ela fez aqui, o grupo, né? Primário. Mas o secundário, ela já fez lá. Ela fez o secundário e em seguida fez o vestibular, passou. Na primeira vestibular ela passou. E Qual é a formação da Isabel? é médica. Médica. É. O Rodrigo também é médico. Médica. E o Rodrigo aconteceu a mesma coisa. Eu nem sabia que ele ia ser médico. Nunca me disse que ia ser médico. Aí, na época do vestibular, não veio porque não podia vir. Estava de férias e não podia vir porque estava fazendo cursinho, aquela coisa. Sim, mas fazendo cursinho para quê? Então, eu vou fazer o vestibular de biomedicina. Muito bem. E as netas, tu tem neta médica também? Não. Não? A minha neta mais velha tem... mas neta mais velha tem 25 anos, né? Ah, tá. Essa tá na Alemanha. Tá na Alemanha agora. Tá. E o Bernardo fez engenharia, não quis fazer. Mas porque elas foram muito traumatizadas durante a época de criança, porque era só o pai e a mãe. E às vezes eles deitavam e não levantavam, quer dizer, chegava de manhã, eles levantavam para ir para o colégio, e eles não estavam mais em casa, já tinham ido. Sim, já tinham saído. Chamado para o hospital, depois. Seguiram o mesmo caminho do senhor. Na ocasião, o Bernardo disse: não, eu não quero ser médico, não quero levar a vida que meus pais estão levando. Sim. Tá? Bernardo não usa. Bernardo é que disse isso. Sim. Bernardo é que não era médico. E a Isabel não, a Isabel quis ser. Então tinha dois médicos e o Marcelo é engenheiro e os três filhos que eu tenho. O Bernardo morreu, né? E tenho agora as netas. Já tenho neta, eu tinha me esquecido dessa de 25 anos. E tem um irmão dela também que tem 23, né? Está no Canadá. Sim. Não está na Alemanha, está no Canadá. Os filhos do Rodrigo, né? Não, filho da Isabel. Da Isabel. A do Rodrigo mais velha tem 11 anos. Tem 11 não, 9. 13 anos. E a mais velha, a outra tem 8 anos. Duas meninas. E tem duas também, né? Duas. Doutor Haroldo, até o senhor comentando ali de as crianças acordarem e os pais não estarem mais em casa, se eu não me engano, já ouvi o senhor falando que o senhor passou alguns bons anos sem poder sentar na mesa tranquilo e almoçar, né? Sem poder sentar na mesa, sem que o telefone de casa tocasse, já alguém chamando. Hoje em dia a gente vê muito esse negócio, o pessoal falando de responsabilidade e tudo mais, e qualidade de vida. O senhor sempre levou a responsabilidade acima de tudo. E isso é algo do senhor? Isso é algo que é filosofia própria do senhor? Isso de se tem que fazer, vou fazer e pronto? Sempre foi assim? Não, eu sempre fui muito, como é que se diz, responsável. Sim. O que eu tinha que fazer, eu procurava fazer pelo menos, né? Sim. Não só na vida própria, na administração das minhas coisas, como em relação à sociedade.
nós fundamos o LAIS, Banco do Brasil, a Casa da Criança lá, porque ainda tem uma placa lá. Sim. O que mais? A PAI. Casa Mortuária. Então era para fazer, né? Sim. A gente procurava Sersul, Casa Mortuária. Sersul, Casa Mortuária. Talvez por isso, então, que chegando nos 50 e poucos anos de função, o senhor foi tão tranquilo para o senhor parar com a medicina, porque o senhor sentiu já, de fato, essa... E também depois, organizou, né? Organizou toda a questão familiar, né? não, Sucessão, e depois outra coisa, aquilo assim, ó, durante esses 54 anos, 40 anos pelo menos, eu trabalhei sozinho. Uhum. Depois começaram a chegar outros colegas. Na época do senhor, o senhor fez, acho que não dá nem para contar quantos partos o senhor fez, Não dá. sozinho Dá com pra a... contar. Ah, é? Quantos não? 11 mil partos. 11 mil vidas nasceram da mão do senhor, então. E aí tu vai perguntar, mas como? Como é que contou? Porque desde que eu cheguei aqui no hospital, já existia um livro de registro dos pacientes, né? Estava lá o Fábio Vicentim, baixou. O que é que ele tinha? Tinha cefalgia. E baixou dia 28 de novembro e deu alta 2 dias depois. Ou o que foi? Então tu tinha tudo ali, né? Um registro. Eu fui por ali, eu mandei fazer por ali. Dos partos eu consegui fazer. Das cirurgias eu não consegui contar. Sim. Não deu para contar. Sim. Era bem. Era muita coisa. Mas viu 11 mil partos em 54 anos. Agora tu vê, incluído cesariana junto, né? Uhum. Mas naquela época tu fazia uma média de 30 partos para, vamos dizer, 25 partos para 5 cesarianas. Sim. Quer dizer, 25 era parto, 5 Sim. cesarianas. Tranquilo. Como que funcionava naquela época, já linkando ali, já lembrei, a questão de medicamentos. O hospital, na época, não tinha farmácia interna. Não tinha. Quem é o farmacêutico que fornecia o medicamento. Então, o paciente baixava, o médico receitava, o cliente ia na farmácia, trazia o remédio para dar no hospital. Sim. Mas aí, quando eu cheguei aqui, isso aí se tornava difícil, porque de noite, por exemplo, chegava uma paciente que precisava tomar um soro. Uhum. Aí tinha que buscar o soro na farmácia. Sim. Aí eu fui até um ponto de atrito com o farmacêutico, que era o único também da cidade. E aí, não dá para ser assim. Uma coisa tu faz então é o seguinte, tu vai lá, tu sabe qual é a medicação que a gente usa, a mais comum, né? Deixa lá 5 vidros de soro, tanto de penicilina, o que tu acha que a gente vai usar. Uhum. Aí tu vai lá semanalmente, faz o relatório, vê quem comprou e recebe o dinheiro. Sim. Mas aí apareceu tá saindo do foco, apareceu uma criança com difteria. Sim. E difteria eu trouxe assim, quer dizer, tá com difteria, o remédio é o soro. Sim. Sim. Tá? E aí eu pedi o soro, não tinha na farmácia. Puta, aí... Não, mas aí como é que é? Então, tem que dar um jeito. E aí fiz ali o coitado velho, cara mais velho que eu, né? Saiu de jipe, né? Foi para Aranguá buscar o soro. Aí foi lá e voltou e chegou, tá aqui o soro. Aí fizemos o soro e a criança salvou. Sim. E daqui a pouco a criança morria porque não tinha um soro. Ia morrer, tranquilo, né? Então, aí com esse, digamos, essa dica, né? Sim. Fomos aumentar soro, mas tinha um soro que só se usava no hospital, aí sangue. Sim. Quando eu cheguei aqui não se fazia sangue.
Aham. Não tinha banco de sangue. Sim. Como é que tu vai curar uma mulher com a hemorragia? O que tu vai fazer? Sangue? Onde é que vai buscar o sangue? Não tem. E aí comecei a fazer um cadastro Sim. com Os tipos sanguíneos. tipo sanguíneo. Aham. Tá? Então chegava a senhora Laércia com hemorragia, eu tipava a mulher, O senhor mesmo fazia. eu mesmo que fazia. Eu tinha que O aquilo frasquinho, sim. o soda, né? É o anti-A, o anti-B. Aham. Fazia coisas, tipava e já sabia. Então, se precisasse, eu ia na casa quem é comum aqui que não sei se teu pai chegou a doar sangue. Pode ser que sim. Ele é O negativo, né? É. Então, o O negativo, então aquele eu ia com ele lá na cola, né? O doutor Haroldo é O negativo também, né? Eu também não sou O negativo. E a Leni também era O negativa. Sim. A Leni não. A Leni também é, né? A Ondina não era, a Leni era O negativa. Às vezes, quando me apertava mesmo, eu ia buscar a mulher para tirar sangue. E como que era feito? Era. Uma coisa, tinha um frasco com vácuo, né? Sim. Funcionava e tirava o sangue no frasco. Aham. Naquele tempo não vinha em bolsa, vinha em vidro. Sim, sim. Tirava ali e dali passava para o paciente. Ah, tá. Eu mesmo tirei, eu estava operando uma mulher da Serra e essa mulher veio para o hospital para ganhar um neném, mas não estava em trabalho de parto e ficou aí uma semana. Mas como? E ela já tem passado do tempo, né? Sim. Mas alguma coisa está vendo. Aí fui ver, fui mais a fundo, a criança não estava morta. Ah. Aí fomos ver, fazer uma cesariana, tá? Quando eu abri a mulher, a criança estava fora do útero, tá? Uhum. Fora do útero. Sim. E dentro da trompa. Sim. E quando abri a trompa para ter criança, é uma baita de uma hemorragia, né? Sim. E eu não tinha como. Aham. Aí eu peguei o útero e a trompa, que é tudo junto, e garroteei Aham. e parou a hemorragia. Parou a hemorragia, agora o que tem que fazer? Botar sangue. E não tinha sangue. Tá? Aí deixei a irmã segurando ali o garrote, Sim. saí da mesa, tirei o meu sangue Aham. e comecei a botar nela para continuar a cirurgia. Sim. Salvou uma mulher também. Tu vê que na época, o que é um ultrassom, né? Para fazer um. Ah, bom, a ultrassom é bem depois, né? Bem depois. Na época que eu estudei nem tinha ultrassom. Quando eu estudei, né? E Aí era tudo A na falta que não clínica. fazia esses equipamentos, né, doutor? Uma coisa que me ajudou muito nessa coisa, tem um tal de vácuo extrator. sim, Ouviu falar? sim, sim. Eu usei muito vácuo. muito. Então, o vácuo extrator é o seguinte, geralmente a criança se insinuava, quer dizer, a criança entrava na bacia, Sim. aparecia a cabecinha ali, Aham. mas tu não conseguia tirar. Então tu tirava de duas maneiras, ou com fórceps, Aham. tá? Ou com um vácuo extrator. Sim. E eu tive um pouco de pouca habilidade com fórceps, nunca gostei de fazer, Aham. porque aquele tinha que meter uma colher por aqui, outra colher por ali, Sim. essas colheres se articulavam e a cabeça ficava no meio, Aham. tá? Geralmente era traumático, né? Sim. Rasgava a mulher, Uhum. então sempre dava complicação. Sim. E depois que eu estava aqui, é que saiu o tal de Vácuo extrator. vácuo extrator. Aí o vácuo é uma campânula, Sim. tu botava na cabeça e ficava direitinho, porque a cabeça já estava meio para fora, né? Sim. Botava ali e tu tinha uma bombinha que tocava Aham. e fazia... Pegava a cabeça, Sim. aí tu conseguia puxar. Estranho, criança. O Fábio comentou aqui, que falta faz um ultrassom e tudo mais. O senhor chegou a trabalhar com essas tecnologias todas no Ultrassom? final? Isso, no Sim, final da depois, né? carreira. Mas aí quem fazia ultrassom, eu nunca fiz ultrassom. Tá, Aí o Célio, por exemplo, o Célio Sim. veio pra casa e fazia ultrassom. sim.
O senhor se adaptou bem a essas novas tecnologias ou o senhor ainda preferia sempre trabalhar na clínica e... Não, aí usava, né? Aí usava. Na mão na roda. É claro. Tu tinha de recurso que podia te ajudar, a gente usava, né? Sim. Esse nosso projeto é basicamente para trazer ensinamentos para as próximas gerações, para quem está vindo ali, para nós, inclusive, que hoje estamos escrevendo a nossa história. E o senhor falou muito aqui de coragem, falou de persistência, falou de fazer o que tem que ser feito, de qualidade técnica no que faz, né? O senhor veio para cá sozinho e construiu uma carreira em si. O que o senhor aconselha ou deixa de mensagem para quem vai estar ouvindo o senhor, para quem vai estar assistindo, para quem é mais novo, para quem está agora na idade ativa em si, para tantos médicos que estão hoje ali no hospital, para isso, né? Para outras pessoas também que vão desenvolver outro tipo de carreira, de profissão, né? Porque tem uma coisa que não tem como criar. A experiência só se cria com o tempo. Não adianta criar a experiência que tu não cria. Só o tempo para criar. E experiência o doutor tem, né? Então... Bom, o que eu aconselho para quem é de dedicação, né? A dedicação já te traz a experiência e te dá habilidade, né? Sim. É isso aí. Mas o que eu aconselho é dedicação, né? Sim. E o doutor Aldo gosta de fazer o que hoje em dia, no dia a dia? O que eu gosto de fazer? Nada. Eu achei que ele ia falar que ele gostava de cuidar das vaquinhas. Não. Fazer nada ou então na vaquinha. Me sinto bem quando estou lá comendo as vaquinhas. Agora nós estamos com problema de caseiro, né? E difícil para conseguir, né? Sim. Vai um, não dá certo, vai outro, não deu certo, e a gente está trocando sempre. Mas eu gosto de estar lá, né? Quer ver uma coisa que eu gosto? Quando nasce uma terneirinha, uma vaca bonita com uma terneirinha, uma vaca com um ombro bonito, sim, com uma terneirinha atrás, é uma coisa para livrar a alma do inferno, né? Legal. O Frei Gregório do Almonte. Frei Gregório do Almonte, quando eu cheguei, de Gregório, né? Quando eu cheguei aqui, ele já estava doentinho, bem doente, e ele tinha uma insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, né? E pouco tempo depois ele faleceu, depois que eu cheguei aqui. Falavam que ele era um homem muito inteligente. Muito inteligente. O senhor Silvério disse que me contou um dia que foi a pessoa que ele conheceu mais inteligente que ele conversou com ele. E de iniciativa, né? Ele dizia que fazia e fazia. E outro que também é parecido com ele foi esse do seminário, como é? Frigídio. Só que o Frigídio era mais modesto, de menos formação literária. Sim. Ele não era padre. Frigídio era frei. Ele não rezava a missa, não consagrava, tá? Agora o Gregório não, o Gregório era padre mesmo. Sim. E o Frei Egídio, eu vi no livro do Laroto, fala que ele era um santo já em vida. Eu acho que para mim ele era santo. Como que chegou a essa conclusão? Olha, uma das coisas que eles contam, eu não convivi com ele, né? Mas esse pessoal que conviveu com ele no seminário diz que ele era no seminário, ele era padeiro, tá? Fazia pão para o seminário todo. E um dia desapareceu a chave da cozinha da padaria e procuraram e ninguém achou. E aí comeu o quê? Não teve jeito lá, coisa. Diz que de repente apareceu a chave no buraco da fechadura. Foram lá, a chave estava lá. Depois de ter passado 10, 20 por lá,
Procurar onde? Na padaria. Não achar, e depois apareceu lá. E ninguém soube dizer assim, por que aconteceu isso, como aconteceu isso. E ele era agricultor, ele fazia... Agricultor, né? Não, mas ele era agricultor. Como é que ele... Mas ele não era bem agricultor, ele era... Como é que... Faz tudo do seminário. Ele fazia tudo. Da cama dos padres até a comida dos padres. Tudo. Tá? Que viveu assim. Eu fui chamado lá para o consultório, né? E aí estava escutando o pulmão, botei o estetoscópio, escutando. E respira fundo. Tá. Agora o senhor para de respirar. Ele parou dele. E eu me esqueci de mandar ele respirar. Aí ele disse, e aposto, ia morrer, rapaz. Tá? Se eu não me frago um pouquinho antes, ele morria. Ele era um servo, então. Não respirava porque o médico disse para não respirar. É isso aí, doutor Raul. Então tá. Podemos marcar futuramente mais uma entrevista? Aham. Contar mais histórias. Contar mais histórias, porque já estamos chegando a um bom tempo já de entrevista. Agradecer por ter aceitado o nosso convite. Creio que o senhor seja uma das pessoas com mais história aqui na nossa cidade e que trouxe alguns pontos chaves que são bem relevantes para inspirar as pessoas que nos assistiram hoje. Tá bom? Agradecer ao doutor Haroldo pela... Eu também agradeço pela oportunidade.